Lei nº 6.091, de 15 de agosto de 1974. Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. Primeiros veículos e embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, territórios e municípios, suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral, para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais, em dias de eleição. Primeiro, excetuam-se do disposto neste artigo, os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento de serviço público insusceptível de interrupção. Segundo, até 15 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, territórios, Distrito Federal e municípios os funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores, previstos nesta lei. Art. Segundo, se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no artigo 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos, até 30 dias depois do pleito, a preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do fundo partidário. Vê Lei nº 9.09.619/95, artigo 44, hipóteses de aplicação dos recursos do fundo partidário. Art. 3º, até 50 dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no 1º do artigo 1º desta lei. Primeiros veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados pelo menos 24 horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível, dístico em letras garrafais, com a frase, a serviço da Justiça Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até 30 dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários. Art. 4º, 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Primeiro, o transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município, e quando das zonas rurais para as mesas receptoras, distar pelo menos 2 quilômetros. Segundo os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores em número de 20 pelo menos, poderão oferecer reclamações em 3 dias contados da divulgação do quadro. Terceiro, as reclamações serão apreciadas nos 3 dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo. Quarto, decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo. Art. 5º, nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo. Vê nota ao artigo 11, terceira, desta Lei sobre o AC. TSE, de 12 de setembro de 2017, no agora RESP número 133 e outros. E, a serviço da Justiça Eleitoral. Segunda, coletivos de linhas regulares e não fretados. Terceira, de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família. Quarta, o serviço normal sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel, não atingidos pela requisição de que trata o artigo 2º. Art. 6º, a indisponibilidade, ou as deficiências do transporte de que trata esta lei não eximem o eleitor do dever de votar. Parágrafo único. Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações e veículos, poderão os órgãos partidários ou os candidatos indicar à Justiça Eleitoral, onde há disponibilidade para que seja feita a competente requisição.
Art. 7º. Ao eleitor que deixar de votar, e não se justificar perante o juiz eleitoral, até 60 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral, e cobrada na forma prevista no artigo 367 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. V. Confira 1988, artigo 7º, 4ª, vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Res. TSE número 2, 36, 59, 2021, artigo 15. Não estará sujeita a sanções legais decorrentes da ausência de alistamento, e do não exercício do voto à pessoa com deficiência para quem seja impossível, ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Art. 8º. Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do fundo partidário. Res. TSE número 2, 20, 08, 2005, entende como tacitamente revogado este artigo, por falta de previsão no artigo 44 da Lei nº 9, 09, 6/1995, que define as hipóteses de aplicação dos recursos do fundo partidário. Art. 9. É facultado aos partidos exercer fiscalização nos locais onde houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. Vê nota ao artigo 11, terceira, desta Lei sobre o AC. TSE, de 12 de setembro de 2017, no agora RESP número 133 e outros. Art. 11. Constitui crime eleitoral. E, descumprir, o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público, o dever imposto no artigo 3º, ou prestar informação inexata que vise a elidir, total ou parcialmente, a contribuição de que ele trata. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Segunda: desatender a requisição de que trata o artigo 2º. Pena: pagamento de 200 a 300 dias multa, além da apreensão do veículo para o fim previsto. Terceira: descumprir a proibição dos artigos 5, 8º e 10. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa, artigo 302 do Código Eleitoral. AC. TSE, de 12 de setembro de 2017, no agora RESP número 133. De 4 de agosto de 2015, no RESP número 305, e de 7 de agosto de 2008, no AGGRESP número 28.517. O tipo previsto neste inciso exige o fornecimento do transporte, com fim explícito de aliciar eleitores. AC. TSE, de 13 de abril de 2004, no RESP número 21.401. Este inciso revogou a parte final do artigo 302 do CEI, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Quarta, obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos arts. 4º e 8º desta lei, atribuídos à Justiça Eleitoral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. V. Utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Pena: cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito. Parágrafo único. O responsável pela guarda do veículo ou da embarcação será punido com a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Art. 12. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, circunscrever-se-á, única e exclusivamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de qualquer propaganda paga. Lei nº 9504/1997, arts. 36, 2º e 44. Parágrafo único. Será permitida apenas a divulgação paga, pela imprensa escrita, do currículo vitae do candidato, e do número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como do partido a que pertence.
Lei nº 9504/1997, artigo 43, caput, ao tratar da divulgação paga, na imprensa escrita, e da reprodução na internet do jornal impresso, não faz alusão ao currículo vitae do candidato, ou ao número do seu registro na Justiça Eleitoral. Art. 13. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que, no período compreendido entre os 90 dias anteriores à data das eleições parlamentares e o término, respectivamente, do mandato do governador do Estado importem em nomear, contratar, designar, readaptar ou proceder a quaisquer outras formas de provimento de funcionário ou servidor na administração direta e nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista dos estados e municípios, salvo os cargos em comissão, e da magistratura, do Ministério Público e, com aprovação do respectivo órgão legislativo, dos tribunais de contas e os aprovados em concursos públicos homologados até a data da publicação desta lei. Res. TSE número 20.005.1997. A movimentação de servidores nos períodos pré- e pós-eleitoral encontra-se disciplinada na Lei nº 9504/1997, artigo 73, inciso V, alíneas A e I. Primeiro excetuam-se do disposto no artigo I. Nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do governador ou prefeito. Segunda, nomeação ou contratação de técnico indispensável ao funcionamento do serviço público essencial. Segundo o ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. Art. 14. A Justiça Eleitoral instalará 30 dias antes do pleito, na sede de cada município, Comissão Especial de Transporte e Alimentação, composta de pessoas indicadas pelos diretórios dos partidos políticos nacionais, com a finalidade de colaborar na execução desta lei. Primeiro, para compor a comissão, cada partido indicará 3 pessoas que não disputem cargo eletivo. Segundo, é facultado a candidato, em município de sua notória influência política, indicar ao diretório do seu partido, pessoa de sua confiança para integrar a comissão. Art. 15. Os diretórios regionais, até 40 dias antes do pleito, farão as indicações de que trata o artigo 14 desta lei. Art. 16. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral, deverá justificar a falta, no prazo de 60 dias, por meio de requerimento dirigido ao juiz eleitoral de sua zona de inscrição, que mandará anotar o fato na respectiva folha individual de votação. Lei nº 699/6/1982, artigo 12. Substituição da folha individual de votação por listas de eleitores emitidas, por computador no processamento eletrônico de dados. Primeiro requerimento, em 2 vias, será levado, em sobrecarta aberta, à agência postal, que, depois de dar andamento à primeira via, aplicará carimbo de recepção na segunda, devolvendo-a ao interessado, valendo está como prova para todos os efeitos legais. Segundo, estando no exterior no dia em que se realizarem eleições, o eleitor terá o prazo de 30 dias, a contar de sua volta ao país, para a justificação. Arts. 17 a 25. Revogados pelo artigo 26 da Lei nº 749/1986. Art. 26. O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de CR, cifrão 20.000.000,00, 20 milhões de cruzeiros, destinado ao fundo partidário, para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei na eleição de 15 de novembro de 1974. Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado neste artigo será compensada mediante a anulação de dotações constantes no orçamento para o corrente exercício, de que trata a Lei nº 5.964, de 10 de novembro de 1973. Corresponde à redação original publicada no DOU. A lei citada é de dezembro. Art. 27. Sem prejuízo do disposto no inciso 17 do artigo 30 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 15 dias da data da publicação desta lei, as instruções necessárias à sua execução. Res.
TSE número 9641/1974. Instruções sobre o fornecimento gratuito de transporte e alimentação, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais. Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 15 de agosto de 1974, 153º da Independência e 86º da República.